a gente se espelha e se valida através da academia. Mas a gente precisa muitas vezes traduzir isso para isso chegar até a ponta, né, até a escola, de maneira que aquilo sirva à escola. A gente teve várias aqui falas super importantes e elas vão se conectar em vários momentos. Na verdade eu estava ali sentado, né, e terminando de fazer colocando algumas imagens e tal, algumas coisas que eu queria apresentar para vocês, e cada fala que vinha aqui me dava vontade de colocar uma coisinha a mais na apresentação, de fazer uma mudança, porque elas se conversam muito. A gente fala sempre de um tema que se conecta muito. E aí, falando de conexão, as empresas têm um pouco disso. Essa inovação, essa tradução do que vem da academia para a escola, ela acaba, às vezes, sendo feita por algumas empresas. E isso demanda uma enorme capacidade de diálogo, de entender o que sai da academia e de entender a necessidade das escolas, das redes. E, infelizmente, nem sempre elas se conversam. Então, até por isso existem as empresas educacionais, porque se elas se conversassem de maneira clara, não teria nem espaço para essas empresas. Então, a empresa ela é importante, ela está sempre inovando. Então, empresas precisam se inovar nesse sentido. Inovar não somente nas estratégias, mas inovar no pensamento delas. Entender que se eu tivesse feito, por exemplo, se eu tivesse uma empresa lá em 2005, eu estaria trabalhando com objetos de aprendizagem. Na época era uma febre. No Brasil tinha o RIVED, Rede Internacional Virtual de Educação. Era uma febre objetos de aprendizagem à época. Hoje, passou a febre. As empresas precisam se renovar nesse sentido. Quem deu o farol para isso foram as academias. E aí, juntando essa sabedoria das academias com essa inovação ou renovação, né? Vou até colocar um RI aí entre parênteses antes da inovação. A gente chega na ponta da linha, que são as prefeituras, que são os gestores. E aí, existe uma palavra que, para mim, a minha vida toda, quando eu fiz, enfim, minha graduação, a pós e tal, eu me preparei para me tornar um professor universitário, a vida toda. E as coisas da vida me levaram a cair num setor que eu nunca achei que eu fosse trabalhar, que era o setor empresarial. E hoje eu sou muito feliz nele porque eu acredito muito no que a gente desenvolve. E aí, desde quando eu cheguei nesse setor, eu tenho visto uma coisa com relação a gestores escolares. Estou falando não só escolares, né? Mas, enfim, quem cuida da educação. Secretários, prefeitos, prefeitas, secretárias, enfim. Também coordenação. É preciso hoje, tem uma palavra que é fundamental para esse setor: coragem. Essa é a palavra da gestão. Enquanto a academia precisa pensar em sabedoria, e a empresa que faz essa, né, vira uma espécie de catalisador nesse processo, que tem que pensar sobre inovação, é função primordial da gestão ser corajosa. Por quê? Tudo que a gente discutiu aqui hoje, pensem bem, a gente está falando aqui, vamos colocar na ponta da linha, a gente está falando aqui de levar para a escola impressora 3D, de colocar na escola cortador a laser, de colocar na escola máquina de costura, de colocar na escola plotter, de colocar na escola ferramentas de marcenaria. A gente está falando de colocar ferramentas que até então não são associadas à educação. Só que a gente viu aqui um monte de luzes que vieram da academia que sim, todos esses componentes, todas essas ferramentas, elas são sim educacionais. Existe um porquê pedagógico de você colocar à mão de uns estudantes uma impressora 3D.
de você colocar à mão uma cortadora laser. Porque dá para colocar um sentido pedagógico nessas ferramentas. Da mesma forma como a gente coloca no lápis e no papel. E na borracha. São ferramentas educacionais. Só que, vamos pensar na gestão. Quando você está na gestão, olha para essas coisas, e a gente sabe disso, é muito mais cômodo, entre aspas, você não comprar essa briga. Porque a partir do momento que você coloca uma impressora 3D, uma cortadora laser, alguns maquinários que podem inclusive parecer que não tem tanta segurança dentro de um ambiente educacional, você vira vidraça. Porque vão vir um monte de questionamentos com relação a tudo. Veio um monte de questionamentos sobre, mas por que você está montando isso aí? Mas tem tanta coisa para fazer antes na escola, mas por que você está colocando uma impressora 3D? Mas qual a segurança que você está dando? Enfim, vem uma enxurrada. A gente sabe, e a gente está vendo aqui, que a gente tem um ideal pedagógico para todas essas máquinas, tudo isso que a gente está colocando aqui dentro. Tem tudo isso aqui, enfim, todas as máquinas, tudo que a gente apresenta, tem um viés pedagógico. Esse é o principal objetivo. E aí, por isso, a gente entende e justifica a atualização da escola por meio também dessas tecnologias. Por quê? Logo, logo, essas tecnologias vão estar espalhadas sociedade afora. E, novamente, a escola fica atrás nesse sentido. Então, hoje, a gente tem aqui gestores que foram corajosas, quando disseram, poxa, acho que eu enxergo aqui, de fato, um viés pedagógico e educacional de desenvolvimento do conhecimento para dentro da rede.